Hoje eu estava estudando e escrevendo a respeito de João capítulo 10 e eu me deparei com o versículo 17 e o texto diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Enquanto eu fazia pesquisas a respeito deste texto, eu encontrei algo sobre um puritano, Robert Walker. Ele foi um puritano lá no final do século XVIII, início do século XIX, e ele escreveu muitas coisas bonitas a respeito de Cristo no Evangelho. Eu gostaria de ler uma para vocês, porque isso comoveu especialmente o meu coração, e tudo isso também é um chamado para todos nós, um chamado constante, para não nos tornarmos tão distraídos nos assuntos deste mundo, mas para fixarmos os nossos olhos na beleza de Cristo. Robert Walker escreve: Mas a plena apreensão do amor do Pai neste conto talvez não possa ser trazido dentro da capacidade da mente humana. Mas se Deus, o Pai, ama Jesus como mediador e por sua companhia está incessantemente vendo-o com êxtase, por conta disso, pode servir pelo menos para te ensinar, minha alma, quão extraordinariamente te convém olhar a Jesus pelo mesmo. E que teus olhos, como olhos de todas as tribos de Israel, devem ser voltados para o Senhor. Meu querido Senhor Jesus, deixe os meus olhos, o meu coração, a minha alma inteira fixar os olhos em Ti, até que toda a afeição saia em desejos após a Ti. E eu te rastrearia como o Velho Testamento e os santos que viram o Teu dia de longe, se alegraram e ficaram felizes por Te ver. Como no Novo Testamento, e os crentes que estão olhando para Ti estão maravilhados com suas faces, não se envergonham de Te ver, como o primeiro amanhecer da manhã, assim até a luz da manhã, e até o amanhecer e as sombras irem embora, e até o meu amado vir a mim, como uma linha ou um jovem coração nas montanhas de Betel. Sim, precioso Senhor Jesus. Eu enviaria os mais sinceros anseios da minha alma pelas janelas dos olhos após a Ti, e nunca daria descanso aos meus olhos, nem cochilaria nas minhas pálpebras até que aquela hora abençoada chegasse, quando nenhum mediador iria intervir para impedir o pleno gozo da minha alma em Ti. E quando um corpo de pecado e morte não mais cansar a minha alma em seu prazer de Ti, mas então verei Jesus como Ele é. E nunca mais perderei de vista Sua pessoa adorável, mas viverei em Sua presença e Jesus na minha para sempre. Esse trecho foi tirado de um livro chamado Poor Man's Portion, da página 360. Agora vamos dar uma olhada por um momento em algumas das coisas que Robert Walker afirma neste discurso. Antes de tudo, mas a compreensão total do amor do Pai neste conto talvez não possa ser trazida dentro da capacidade da mente humana. Ele está falando a respeito de um amor. O amor que o Pai sempre teve pelo Filho, mas especialmente no que diz respeito ao trabalho no Calvário, que o Pai amava tanto o Filho pela sua obediência que seria impossível entender isso. Mesmo se você tivesse a mente do maior homem ou do anjo mais elevado, o amor do Pai pelo Filho excede cada padrão da medida que você e eu podemos possuir. Então ele continua e diz: se Deus o Pai ama Jesus como mediador e por seu trabalho, negócio, agora ele está falando sobre o mediador que se comprometeu a sofrer no Calvário em nome do seu povo. Ele disse que se Deus o Pai ama Jesus como mediador e por sua companhia e está incessantemente vendo-o com êxtase neste conto, agora pense sobre isso. Deus o Pai, qual é o pensamento principal de todos os seus pensamentos? Qual é a principal paixão de todas as suas paixões, se pudéssemos dizer tal coisa? Ele diz que enxerga Cristo incessantemente com êxtase por causa do que Cristo realizou no Calvário. E então, em seguida, Walker diz que pode servir pelo menos para te ensinar, minha alma, quão extraordinariamente te convém olhar para Jesus, para o mesmo. E os teus olhos, como os olhos de todas as tribos de Israel, devem ser voltados para o Senhor. Se Deus tem tanto prazer
em seu Filho, especialmente pela sua obra meritorial no Calvário, quanto mais nós devemos nos deliciar com o Filho e buscar maiores medidas, cada vez maiores de compreensão de quem é o Filho e o que Ele fez. Então ele diz, e ele continua e diz, que teus olhos são os olhos de todas as tribos de Israel e devem ser voltados para o Senhor. Nesses últimos dias, temo que muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos irmãos reformados, que os seus olhos estejam vagando em muitos lugares e não mais fixados em Cristo, na glória do seu evangelho, e suas bocas estão cheias de tantas coisas e de tantos argumentos, mas os argumentos não são os argumentos do evangelho. Eles não são as proclamações da beleza e da glória, do esplendor e o amor de Deus em Cristo. Que eu fosse toda a Israel espiritual, eu gostaria que toda a igreja voltasse os olhos onde pertence a Cristo, no Calvário, no Evangelho. Então ele continua. Querido Senhor Jesus, permita que os meus olhos, o meu coração, toda a minha alma estejam fixados em Ti. Ele é digno. Ele é digno de muito mais. Uma míriades infinitamente maior do que todos os nossos pensamentos combinados juntos. Querido Senhor Jesus, deixe que os meus olhos, o meu coração, toda a minha alma estejam fixados em Ti até que toda afeição saia em desejos após Ti. Eu tenho caminhado com Cristo por muitos anos. E como o nascer do sol ao amanhecer, ele fica cada vez melhor e melhor. Também posso dizer a vocês que eu tenho arrependimentos na minha vida cristã, mas o meu maior arrependimento é que eu não o desejei e ainda não o desejei como eu deveria ter desejado. E a grande oração de todos os nossos corações deve ser: ó Cristo, cresça o meu amor por Ti. Então devemos correr de cabeça para as Escrituras e de joelhos para que isso seja realizado em nós. Para cultivar um desejo maior por Cristo. Para ter um vislumbre que nos leva a desejar outro vislumbre, até que tudo o que nós estamos fazendo é olhar para Ele. E Ele disse que eu te rastrearia como os santos do Velho Testamento, que eu veria o teu dia de longe e se alegraria e ficaria feliz. Eu te rastrearia. Como um caçador procura um cordeiro. Ele encontra uma pista, mas não um conteúdo. Ele procura por outra, e ele persegue o cordeiro através das montanhas e os riachos e os campos. Ele vai dando uma olhada para rastreá-lo. Você entende? É algo que deve começar no momento em que nós somos convertidos. E isso continua, não até morrermos. Quando morrermos, nós passamos para a terra de Emanuel. Então a jornada de fato começa. E passamos toda a eternidade rastreando as glórias de Deus na face de Cristo. E uma vez que essa glória está em uma glória infinita, a nossa jornada será uma jornada infinita. Estaremos satisfeitos e ainda querendo mais, e sempre haverá mais dele para ser adquirido. Ele diz que eu te veja como os crentes do Novo Testamento, que procuram a Ti e são iluminados em suas faces e não possuem vergonha. Você quer ser conformado à imagem de Cristo? Vai demorar mais. Os mandamentos e preceitos e as declarações de sabedoria, mas vai demorar mais do que isso. Exigirá uma visão cada vez mais ampla de Cristo. Quanto mais o enxergarmos, mais seremos conformados a Ele. E se você é um jovem cristão começando, comece bem. Olhe para Cristo, fixe seus olhos nele, então não se afaste como tantos já fizeram. Faça-o a sua perseguição, faça dele a sua proclamação, faça dele a razão de tudo o que você faz e não se distraia. E ele diz: eu te enxergaria como o primeiro amanhecer,
Que razão há para se levantar na escuridão da madrugada, exceto para encontrar Ele? Você dormiu 6 horas e 8 horas. Você não ouviu a voz dele, você não leu a palavra dele, você não viu a face dele nas Escrituras. Qual a melhor razão para se levantar de manhã, senão para se encontrar com ele? Eu te veria com o primeiro amanhecer da manhã, assim, antes da luz da manhã, e até o dia raiar e as sombras fugirem, e até que meu amado venha a mim, como uma linha ou um jovem coração nas montanhas de Betel. Cristão, especialmente os jovens cristãos, nós vivemos em um tempo de gratificação imediata, mas essa não é a vida de oração, não é a vida de busca. Muitos começam bem a perseguir Cristo, mas eles não continuam. É uma perseguição difícil e às vezes por intermédio das montanhas e pedras e profundidades de rios e lugares assustadores e escuros, por intermédio da floresta, onde quer que você vá, nas vinhas, mas persiga Cristo até encontrá-lo. Você diz, bem, eu conheço, sou cristão, sim, mas conheça-lo mais, é o que eu quero dizer. E quanto mais você conhece Ele, mais Ele te consome, e mais aquele fogo consumidor leva você a desejá-lo mais. Eu tenho uma pergunta para você, e tudo o que aconteceu, e tanto aconteceu recentemente, isso levou a pensar mais em Cristo? Isso te levou a buscar a Cristo com uma paixão maior? Isso te levou a proclamar Cristo? Porque como muitos dos antigos santos diziam, qualquer conversa onde o tema não é Cristo, não é nada mais do que palavras inúteis. Sim, precioso Senhor, eu enviaria saudades sinceras da minha alma pelas janelas dos meus olhos após ti, e nunca daria descanso aos meus olhos, nem cochilaria as minhas pálpebras até aquela hora abençoada chegar. O que ele está dizendo é, honestamente, seu coração por Cristo é provado pela quantidade de tempo que você gasta procurando Ele, na sua palavra e na oração. Ele diz, para procurá-lo até que aquela hora abençoada chegue, quando nenhum mediador deve intervir para impedir o pleno gozo da minha alma em ti. Tantos que não olhamos como homens que olham em um mero escuro, um espelho escuro e embaçado, mas olhamos porque qualquer vislumbre dele vale a pena. E ainda um dia vamos passar por cima e enxergá-lo como ele é. E mesmo assim, vamos persegui-lo. E quando um corpo do pecado e da morte não cansarem mais minha alma e o prazer de ti. À medida que envelheces, cristão, você vai descobrir que talvez você, como eu não me tornei tudo o que você pensava, mas eu poderia se tornar. Eu pensei que seria mais como ele, mais limpo, mais santo. Mas no meu fracasso há algo que faz com que eu, em um grau ainda maior, anseie pelo dia quando eu estarei livre do pecado, quando eu serei livre das paixões tolas, das diversões que não podem me preencher. Eu serei livre disso. E você será livre disso. E em pureza. Agora nós podemos ter o uso correto da razão e o foco em tudo sobre Cristo. Mas então verei Jesus como Ele é. E nunca mais perderei de vista sua pessoa adorável. Em todas as distrações, a gritaria, os gritos,
Deixa eu fazer uma pergunta. Você perdeu de vista sua adorável pessoa? É tão fácil de fazer mesmo, assim, nas melhores circunstâncias. Mas chegará um momento em que nunca mais perderemos de vista sua adorável pessoa, mas viveremos em sua presença. E naquele momento, Rocker diz: Jesus, nós viveremos na presença de Jesus. E Jesus viverá na nossa presença para sempre. E essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Até aquele dia, pressione. Não tanto para dentro do ministério. Pressione em Cristo. Em Cristo. E você terá gasto seu tempo com sabedoria. Então, essas foram as palavras de Robert Rocker, o antigo puritano. E prova mais uma vez porque é bom ler livros antigos. Deus os abençoe.